Boa tarde, o Metrópolis está ao vivo porque daqui a pouquinho, a gente vai até o plenário do Senado Federal para saber qual vai ser o destino do PL da dosimetria. Isso porque mais cedo a Comissão de Constituição e Justiça da Casa aprovou o projeto de lei. O placar foi de 17 votos a favor e 7 contra. Agora é esperar para ver como ele vai ser encarado pelos demais senadores. O texto confirma o que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 10, mas limita a redução das penas apenas aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Com isso, o PL ainda beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, isso poderia fazer a pena de Jair cair para 2 anos e 4 meses. Ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em setembro, e começou a cumprir a pena no dia 25 de novembro. No relatório do PL da dosimetria, o senador Esperidião Amin restringiu a proposta de redução de penas apenas a uns envolvidos no 8 de janeiro. Isso corrigiu o que os senadores avaliaram como distorções do texto na Câmara. Aquele aprovado pelos deputados havia permissão para que outros crimes pudessem ter progressão de pena, como ambientais, coação no curso do processo, incêndio doloso, aquele que há intenção, entre outros delitos, e isso poderia beneficiar diretamente líderes de organizações e facções criminosas. A intenção é evitar que o texto volte à Câmara dos Deputados e garantir que passe pelo plenário do Senado ainda nesta sessão, que começa daqui a pouco. A repórter Camila Xavier já está posicionada e daqui a pouco a gente conversa com ela para mostrar um pouco como está o clima lá no plenário do Senado e, claro, saber quais são as expectativas, se há aí clima para que o projeto seja aprovado ainda hoje. Já me avisaram aqui no ponto que Camila Xavier já está ao vivo. Então vamos conversar com a Camila. Camila, mais cedo você havia falado que o plenário do Senado estava bem vazio. Como é que está a situação agora e qual é a expectativa para essa votação? Boa tarde, Rafo. Pois é, a gente chegou aqui, estava bem vazio, mas um detalhe importante é que essa votação hoje, tanto desse projeto quanto de outro que está na pauta, que depois a gente detalha um pouco mais, vai poder ser feita de maneira semipresencial. Então, por isso a gente também não vai ter um plenário super cheio, com a totalidade dos senadores presentes aqui. Isso porque eles podem registrar o seu voto à distância. Mas agora, nesse momento, eu vou até pedir para a nossa imagem mostrar um pouco de como está aqui o plenário do Senado Federal. Segue vazio, a gente já viu algumas lideranças por aqui, o presidente da CCJ já apareceu por aqui, o Otto Alencar, também alguns deputados da oposição, alguns senadores da oposição, tanto o relator também estava por aqui, o senador Esperidião Amin, e o líder também do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. Então nós vemos já algumas lideranças passando por aqui, alguns senadores que participaram, inclusive, dessa votação e dessa discussão mais cedo. E aí a gente segue acompanhando aqui, porque apesar de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já estar na mesa, ainda não deu início à ordem do dia, que é quando, de fato, é aberta a discussão e a votação dos projetos que estão na pauta, que hoje, no caso, é esse projeto, que é chamado de dosimetria, de redução das penas, que vale para Jair Bolsonaro, seus aliados e também para quem participou do 8 de janeiro. E também tem um outro projeto que foi aprovado nessa madrugada, de ontem para hoje, lá na Câmara dos Deputados, que revê e reduz benefícios fiscais. Então, hoje esses são os dois temas que vão ser discutidos. E em relação ao clima, Rafo, você perguntou, essa foi uma votação que acabou surpreendendo, havia uma certa incerteza lá na CCJ se seria aprovado ou não, se haveria um número de votos suficientes. Acabou que foi aprovado por 17 votos a favor e 7 contrários, lembrando que o placar final deve ficar de 16 a 8. Isso porque o senador do PT, Fabiano Contarato, registrou o seu voto de maneira equivocada e ele pediu para a CCJ registrar, fazer essa correção. Então, mais para frente a gente deve ter esse placar corrigido. Em relação aqui ao plenário do Senado Federal, de um lado a gente tem
a base do governo, o próprio líder do PT na Câmara, no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, disse que deve conseguir formar uma maioria e que ele acredita que o projeto não será aprovado. Ele não conta com essa derrota, já falou mais cedo para a imprensa, mas do outro lado, os apoiadores desse projeto, inclusive apoiadores da anistia, o próprio relator, Esperidião Amin, é favorável a uma anistia, mas o que acabou passando foi esse projeto de redução de penas. Ele acredita que tem sim o quórum suficiente para se aprovar o projeto aqui no Senado Federal e esse projeto passar. E uma última informação, Rafa, para a gente ter uma noção desse placar, desse termômetro, hoje lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, tanto as bancadas do PL, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB e Novo, todas elas lá na CCJ aprovaram, todos os senadores que fazem parte desses partidos aprovaram o projeto de redução de penas. O PSD teve 2 votos favoráveis e um contrário, o MDB teve 2 votos contrários à redução de penas e um a favor, e o Podemos teve um voto a favor e um contra. Então a gente tem uma certa divisão em alguns desses partidos, principalmente partidos que fazem parte também da base do governo aqui no Senado Federal, e agora a gente acompanha para ver como que vai ficar essa votação aqui no Senado. Lembrando que em relação ao PSD, mas um detalhe importante, eles devem liberar a bancada, mas o presidente da CCJ, o Otto Alencar, ele é contra esse projeto. Ele não pôde votar lá na CCJ por ser presidente, mas aqui ele já adiantou que vai registrar voto contrário à redução de penas. Eu volto com você. Camila, só antes de você voltar aí,